Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe Chicarino e este é o Metrópolis Possíveis, o podcast produzido e dirigido pelo Observatório das Metrópoles, que funciona aqui dentro do IJSN, o Instituto Jones dos Santos Neves. E este, infelizmente, gente, é o último episódio de 6 que a gente se comprometeu a entregar e tá pago, viu? Tá pago, esse é o 6º episódio. A gente tratou aqui questões muito sensíveis, muito importantes para a gente poder refletir e também executar na região metropolitana da Grande Vitória. A gente abriu esse podcast, né? Essa série de episódios falando da democratização do conhecimento, que é uma premissa do Observatório das Metrópoles, né? Falamos também sobre a população em situação de rua como questão de moradia, que é uma treta que a gente precisa tratar, mobilidade e rede de parques. Falamos também de transição ecológica, mudanças climáticas, que a gente também brincou que é o episódio do Fim do Mundo é imperdível. Você que não viu, dá uma passeada aqui no YouTube do Jones, que a gente tá lá o nosso episódio sobre o fim do mundo. Falamos também sobre a transição demográfica e o idoso na cidade. E também, agora, a gente vai tratar de um tema muito importante, que é governança, participação e direito à cidade, que é a temática do nosso podcast, desse 6º episódio que a gente começa agora. Você viu que... você viu, Mari? Vamos então começar a apresentar os nossos convidados para discutir essa temática da governança. Na minha frente tem... Aqui, antes da gente começar a gravar esse episódio, me disseram assim: Chicarino, você está diante de uma sumidade dessa temática aqui na região metropolitana. Brincadeiras à parte, João, seja muito bem-vindo, João Paste. João, você que já tem uma relação, uma história com o Instituto, queria que você, por gentileza, se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho e também dessa relação de intimidade que você manteve por muito tempo com o IJSN. Seja muito bem-vindo, é muito bom te ter aqui. Obrigado pelo convite. Espero contribuir sim, com o projeto que você está dizendo que é o último episódio, então eu tenho que fechar com chave de ouro, né? Eu sou João Paste, sou engenheiro civil, fiz uma pós-graduação em administração e depois um mestrado em arquitetura e urbanismo. Comecei minha carreira praticamente depois de formado aqui no Instituto Jones, fiquei bastante tempo. Depois circulei e fui secretário municipal em Vila Velha por algum tempo, em Vitória por longo período, e entre os dois na Prefeitura da Serra por 6 anos. E voltei para o Instituto Jones em 2014, né, e fiquei aqui até o final da minha carreira trabalhando em muitas áreas. Então fui da área técnica do Instituto Jones, da gestão no Instituto Jones e também em instâncias de gestão em vários municípios. Fiz uma gestão metropolitana. Então você tem todas as credenciais para estar aqui proseando com a gente sobre esse assunto tão importante. Se não tiver, a gente pega no final. Obrigado, João. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Latussa Laranja, seja muito bem-vinda. Queria que você falasse um pouco, se apresentasse quem é você, o que você faz, o que você tem a ver com esse rolê da região metropolitana e, claro, essa relação que você tem também com o Instituto, que ainda permanece, né? Seja muito bem-vinda, é muito bom te ter aqui. Obrigada, Chicarino, é muito bom estar aqui. Esse é um tema realmente muito caro para mim. Minha história com o Jones começa em 2010, quando eu decidi deixar a Prefeitura de Vitória, onde eu era arquiteto urbanista, para assumir o cargo de, então, especialista em estudos e pesquisas no Jones. E foi aqui no Jones que eu pude ter acesso ao planejamento e gestão metropolitanos. Isso acabou por se tornar meu tema de tese de doutoramento e um tema que eu consegui trabalhar em alguns documentos técnicos, em alguns projetos de pesquisa de redes nacionais, como Governança Metropolitana do IPEA, mas também com uma felicidade muito grande de estar aqui quando o Observatório trouxe o Núcleo Vitória para cá. Então, era para a Casa da Região Metropolitana que o Observatório das Metrópoles estava trazendo o Núcleo Vitória em 2010, com a assinatura do Protocolo de Intenções em 2011. Então, isso é muito interessante. Na volta do doutorado, eu pude fazer a coordenação técnica
do principal instrumento de planejamento metropolitano, que é o PDUI, né, que é a sigla do Plano de Desenvolvimento Integrado, Urbano Integrado. Vamos falar muito dele aqui, vamos falar muito dele aqui na mesa. Eu acho que é importante precisamos. A gente retomar. Acho que nunca é demais a gente lembrar que foi uma equipe extensa. Eu pude trabalhar com o João Paste nessa equipe, mas uma equipe coordenada pela arquiteta Letícia Tabaque, com um corpo de pesquisadores apoiado pela FAPES fantástico. E eu fico feliz de saber que vários desses pesquisadores hoje compõem a casa, né, do IJSN. Eu estou fora do IJSN há 1 ano e meio, mais ou menos. Hoje eu estou docente na arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo e estou na diretoria de interlocução com a sociedade da Pró-Reitoria de Extensão, que faz na universidade um papel primordial, muito próximo do que a gente aqui chama de política pública, que é levar o que se faz intramuros para a sociedade como um todo, para aquela sociedade que não vai acessar diretamente, muitas vezes, a universidade, mas que a universidade tem a obrigação de levar seus efeitos, seus conhecimentos, suas técnicas para o usufruto dessa sociedade. Quero te ouvir também sobre isso. A gente no primeiro episódio, né, desse podcast, a gente falou um pouco dessa questão da importância de democratizar a informação para que ela possa chegar para quem tem que chegar. E eu acho que essa não é uma missão só do Jones, é uma missão de toda a academia. A academia deveria pensar nisso, porque quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu mandava minha mãe ler os capítulos. Porque se a minha mãe entendesse, minha mãe não fez faculdade. Então, se ela entendesse, eu sabia que eu estava no caminho certo. O orientador não gostou muito, mas falei, tem alguma coisa errada? Ele não. Eu falei, então vamos fazer assim mesmo? Queria ouvir depois vocês sobre isso. Da importância hoje em dia, 2024, a gente... Esse é o espírito. Levar essa informação de dentro dos espaços acadêmicos para a galera, para fora, porque acho que é muito necessário. Oi, Mari, tudo bem? A Mari está aqui de novo com a gente, Mariana. Oi, gente. Para quem não assistiu o primeiro episódio, você está aqui no último, você começou e vai encerrar. E ela, não, eu não vou. Falei, vem que aqui seu lugar na mesa está garantido, Mari. Se apresenta para quem ainda não te conhece, para quem não assistiu o primeiro episódio. A Mari, que é aqui do Instituto Jones, e a gente sempre está no rolê. E como eu disse, esse podcast ele é dirigido e ele é produzido pelo Observatório das Metrópoles, então eu tomo benção dela. Fala, Mari. Então, sou Mariana, né? Sou arquiteta e urbanista. Também fiz mestrado na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, e a minha história no Instituto Jones tem total correlação com o Observatório das Metrópoles, Núcleo Vitória, até porque a Latussa, que também foi membro da minha banca de dissertação. Deu 10, Latussa? Certamente. Tá bom. Teve polêmicas. Não teve não, foi ótimo. E assim, eu acho que a oportunidade, né, de conviver com a Latussa mesmo, no Observatório das Metrópoles, no Núcleo Vitória, me abriu, né, oportunidades também, e eu estou também na coordenação dos estudos territoriais aqui no Instituto Jones. Então, eu sou essa pessoa e também faço doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí eu acho que a abertura, o que eu acho mais bacana, eu acho que tanto do Instituto como do Observatório é justamente a gente dialogar com várias pessoas diferentes e várias pessoas com histórias diferentes e com perspectivas de pesquisas diferentes. Eu acho que isso abre muito a capacidade nossa de entender a realidade. Eu acho que você sair um pouco da nossa própria perspectiva e ampliar, eu acho que isso é muito rico, né, no aspecto, né, de intelectual mesmo, vamos colocar assim. Mas eu acho que é isso, gente. Estou um pouco intimidada aqui nessa mesa, mas Imagina eu, então. Que vocês três, se vocês saírem daqui, vocês podem fazer uma obra. Tem engenheiro, tem arquiteto, e eu que não faço nada disso. Vou ter que continuar aqui, Mário. Não, mas você vive. Deve vender a obra, exatamente. Fazer boa comunicação. Pessoal, eu queria começar então provocando a nossa temática, que é governança, participação e direito à cidade. E já que a nossa missão aqui,
que a gente se propôs a fazer é descomplicar a ciência e levar a informação de forma mais palatável para quem está nos acompanhando, eu já quero começar a provocar vocês. Que trem é esse de governança? Quem é, como vivem, o que come, como sobrevive, o que é a governança, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender e entrar nessa prosa junto com a gente. Latussa, Laranja. Então, acho que para simplificar, a gente pode comparar a governança a essa mesa. Nós temos projetos individuais, nós temos certos graus de capacidade de executar coisas, obras de arquitetura e engenharia, vender essas coisas, nós temos nossas próprias capacidades de execução. Se a gente fizer um paralelo com as instituições que formam as metrópoles, a gente vai aproximar a governança dessa mesa no seguinte sentido: cada um é responsável, às vezes constitucionalmente, mas sempre institucionalmente responsáveis por uma parcela do que faz o funcionamento dos serviços, dos espaços, da vida cotidiana na metrópole. Mas a tarefa de cada um de nós transborda para o outro. Então, se a gente não trabalha em conjunto para que nessa mesa aconteçam as decisões e as capacidades de execução posteriores, para que essa mesa esteja arrumada, para que cada parte dessa mesa sirva a seu propósito, vamos dizer assim, muito numa visão de trazer uma imagem clara, essa seria a governança. Seria uma forma de dialogar para que os nossos saberes, as nossas capacidades trabalhem juntos para que essa mesa esteja arrumada e cumprindo sua função. Hoje a função é dar apoio a essa conversa, mas se nós estivéssemos aqui preparando um almoço, que as situações, os elementos estivessem postos nessa mesa com a contribuição específica de cada um de nós. Mas o todo é que vale, se a gente pensar numa metrópole, que você não divide muito para as pessoas que moram numa metrópole, onde começa e onde termina uma linha divisória dos municípios, que é uma linha imaginária. Para as pessoas reais, essas linhas não existem. Então, a governança vai tratar, especificamente a governança metropolitana, vai tratar de como os diversos, o que a gente chama de atores, mas as diversas instituições, os diversos saberes, competências, atribuições, têm que se organizar em prol do coletivo. Mas eu queria te ouvir. Eu também. A mim? Vamos lá, vamos aprofundar governança para você, João. Então. Como é que você pode descrever para a gente no seu modo de enxergar o que seria essa governança? Queria voltar um pouquinho e fazer o seguinte, iniciar minha fala da seguinte forma. Quer dizer, para que existe uma administração da cidade? Né? Que seja uma cidade metropolitana ou uma cidade isolada. A administração pressupõe que ela exista, que ela exista para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? A administração pressupõe isso, né? Que dê uma melhor saúde, melhor educação, cuide da limpeza, gere condições de acessibilidade à cidade como um todo, a tudo que a cidade oferece. Né? Porque as pessoas escolhem viver na cidade por algum motivo, para que tenha lazer, para que tenha cultura, para que tenha educação, para que tenha uma melhor oferta de serviço de saúde, para que se realize. Então, a administração existe para cuidar, né, para que as pessoas cresçam, se encontrem, se desenvolvam, né, se realizem. Quando a gente vai para uma cidade metrópole, que existe mais de uma administração, cada um não consegue, como a Latussa falou, não consegue mesmo cuidar daquele pedaço que lhe cabe formalmente, como estabelecido na Constituição Federal do Brasil, né? Ou seja, a administração local, que é o prefeito, junto com as câmaras, com a sua Câmara Municipal, com outras instâncias de governo, de gestão das políticas públicas, não consegue estabelecer o limite entre aquilo que é feito para a sua própria população e aquilo que é feito para a população que vive
em outros municípios. Então, há necessidade dessa mesa de pactuação. O que uma administração local faz pode interferir negativamente ou positivamente naquela população do lado, naquele território ao lado, fora do limite da onde atua. Então, a mesa de negociação existe para que a gente tente potencializar os benefícios de uma gestão coletiva. E esse papel é muito de negociação, porque ele não está previamente formulado. A gestão local, sim. O prefeito sabe o que ele tem a obrigação de fazer, porque está estabelecido na Constituição e nas demais normas que vêm daí, e principalmente na lei orgânica do município. Na metrópole não tem. Aí foi o Congresso Nacional, decorrente de princípio constitucional, estabeleceu o Estatuto da Metrópole, desde 2015. E aí agora nós temos obrigação de ter governança metropolitana. E quer dizer, nós temos modelos, desenhos, propostas de governança metropolitana, no caso da Grande Vitória, desde 67 foi a primeira experiência. Mas elas são sempre relativas. Então, a governança para o contexto que nós estamos discutindo aqui hoje, essa mesa de negociação, como Latúcia colocou, é uma mesa de negociação contínua, permanente, estabelecendo, e é um local de trocas onde alguém tem que ceder para que a outra proposta avance, e continuamente discutindo, debatendo, vai gerar condições para que a gente tenha melhores resultados. Queria continuar com essa analogia da mesa, que tanto Latúcia quanto você citou aqui, e para perguntar quem senta nessa mesa. A pessoa quem que senta nessa mesa? Quem são as pessoas que discutem? Quem são? E é outra coisa também, outro processo que o ser humano não é muito adaptado, que é escutar o outro, né? Porque, é preciso escutar. Um diálogo, uma conversa que se espere que ela seja produtiva, é preciso escutar o outro. E quem que é essa galera que senta na mesa para discutir os interesses da região metropolitana da Grande Vitória? Tá, só iniciar, mas acho que depois Mariana e Latúcia também podem detalhar. Né? Nós temos essas experiências, como eu falei, e a que está estabelecida hoje vem desde 2005. Que é uma governança constituída na forma de um conselho, que é o CONDEVIT, que é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Grande Vitória. Ele é formado, essa mesa tem 17 assentos. São 7 prefeitos dos 7 municípios, vou listar, porque talvez nem todo Fica à vontade, sabe, né? Boa. Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. São 7 prefeitos, né? São 7 representações de municípios, e a lei estabelece isso, que deve ser preferencialmente o prefeito, ou quem ele designe para ir nas reuniões de negociação, de pactuação. São 7 representantes do governo, do Poder Executivo Estadual. São 7 secretários ou chefes de órgãos. O Instituto Jones, em algum momento, já foi membro dessa mesa de negociação, através da presidência, né, da pessoa que estava ocupando o cargo de presidente do Instituto Jones. E a sociedade civil, conforme a lei de 2005, tem 3 representantes. Então a sociedade civil também assenta nessa mesa e contribui para as discussões, para as negociações, para os pactos, né, daquilo que deve ser feito em prol da melhoria da qualidade de vida da população da região metropolitana da Grande Vitória. Latúcia. Foi claro? Sim. Super claro. Acho que é importante. Eu estou imaginando essa mesa já. Isso é grande. Essa mesa, ela também é assessorada tecnicamente pelo Instituto Jones, por força de lei. Quando esse arranjo é criado, quando é desenhada essa governança, esse sistema metropolitano de governança, o Jones assume o papel de assessoria técnica permanente e faz a secretaria executiva deste conselho e de todos os outros grupos que sejam decorrentes das ações do conselho. Então, é muito comum que o conselho designe grupos para trabalhar assuntos específicos. Foi o caso do PDUI. O conselho criou um grupo técnico de elaboração do PDUI. E esse grupo técnico era composto também pelos 7 municípios e também pela sociedade civil, né, no caso da Federação dos Movimentos e Associações Populares do Espírito Santo, a FAMOPS. Então, isso tudo assessorado por um desenho que é um desenho também de 2005, de um fundo metropolitano,
que pode receber recursos de diversas fontes para financiar as ações metropolitanas. Como, por exemplo, saneamento básico. Como, por exemplo, o PDUI, como o saneamento básico, como o transporte coletivo, como alguns outros estudos que podem ser utilizados no momento que seja necessário. É sempre bom você ter um conhecimento prévio, né? Esse é o caso da drenagem, certamente. Né? As macrodrenagens, né, que foi entregue também, né, que veio a partir desse conselho metropolitano, enfim, toda essa discussão em conjunto, né? Sim. Não obstante, e como o João Pasto fala com muita clareza, a gente tem algum tipo de desenho de alguma governança desde 67, mas não obstante, a gente ouve com alguma frequência que não existe gestão metropolitana, assim como a gente ouve que não existe planejamento. Claro, o planejamento passa por uma crise, depois, né, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 90, passa pela crise do planejamento tecnocrático do período anterior, muitas vezes confundido com o período do regime militar, então como sendo autocrático nesse sentido também, mas qualquer um que venha visitar a biblioteca aqui do Instituto Jones dos Santos Neves, eu acho que o papel desse podcast é que a gente leve esse conhecimento para fora da biblioteca, para outros formatos e outras mídias, é que essa pergunta possa ser cada vez mais raramente ouvida. Porque para a sociedade que vive essa metrópole, que é uma cidade que funciona como uma única cidade, dividida em diversas administrações, com suas competências e suas atribuições constitucionais, para a população, de fato, o que importa é que a gente esteja indo num rumo de melhoria da prosperidade, da qualidade de vida. Isso acontece quando a população toma conhecimento de que ela, sim, está sendo, de alguma forma, cuidada, planejada e pensada, e que essa execução faz parte desse conhecimento. E a população também, a sociedade, de alguma forma, ela precisa se sentir pertencente à cidade, pertencente a esse espaço. A gente está falando do PDUI desde o começo, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Tanto o João quanto a Latussa participaram da construção desse importante documento que foi lançado em 2017, mas ele começa a ser produzido em 2016. E o que me chamou a atenção, que eu achei sensacional, é a questão da pluralidade de técnicos, ou seja, cada um num rolê diferente, cada um num segmento, para poder costurar essas profissões. Então eu queria perguntar, o que é esse plano? Por que ele foi criado? E também se ele está funcionando, como é que ele está. 2017 ele foi lançado, estamos em 2024, que pé ele está? Então, fica à vontade também para responder, viu, Mária? Aqui a pergunta é para mesa, eu provoco e jogo aí, eu levanto ou vocês cortam. Eu acho que a Mari, né, que traz isso dentro dos estudos territoriais, acho que tem uma resposta que é interessante, porque é onde o assessoramento técnico acaba, no Instituto Jones, acaba acontecendo, né? Necessariamente aparecendo novos grupos técnicos de trabalho, né? Essa tocha está aqui, né? É muito interessante que isso esteja aqui já há tantas décadas, né, João? E o podcast mostra que a gente não quer deixar ela apagar. Isso aí. E a gente fica feliz. Então, o PDUI, ele chega como algumas das questões trazidas pelo Estatuto da Metrópole em 2015, em janeiro de 2015, como o principal instrumento de planejamento, mas algumas das questões para se atingir a gestão plena das regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas no Brasil, elas são criadas na década de 70, entre 73 e 74, as 9 primeiras regiões metropolitanas, mas a Constituição de 88 delega aos estados a possibilidade de criar suas próprias regiões metropolitanas, o que o Estado do Espírito Santo faz em 95. Havia a expectativa de que a Grande Vitória fosse incorporada nas primeiras regiões metropolitanas, de 73, a de 74 foi a do Rio de Janeiro, que, né, ainda tinha essa questão da transferência da capital para Brasília, que tinha acontecido há pouco tempo. Mas, em função disso,
havia um aparato de planejamento específico criado pelo governo federal em 70. Muito desse aparato não existe mais. E a gente, no Espírito Santo, cria a região metropolitana em 95, cria uma série de instrumentos para dar conta da gestão e da governança dessa região metropolitana. Inclusive, vários e vários estudos que, como eu digo, né, estão aqui no Jones, estão no saber do Jones, que fizeram a atuação de vários dos seus técnicos. Mas em 2015 surge, então, por força de lei, há muitas questões a esse respeito sobre a força, de fato, já que não é uma emenda constitucional, a necessidade de elaboração do plano. Quando isso chegou no Instituto Jones, foi, já que a gente pode usar a linguagem, né, foi a fome com a vontade de comer, que a gente já estava querendo há muito tempo fazer esse plano. É pegar o boi pelo chifre mesmo, vem cá. Até porque, como uma linha do tempo que está mostrada, né, no nosso caderno de propostas, que está aqui na frente com você... Eu não posso colocar a mão aqui, me disseram, então vou pegar... Então pega de cá. Porque disseram aí... Tem uma... Disseram que se eu pegar de novo, não vão me chamar para gravar os próximos, então, pô... Tá não, aqui, mas gente. aí aqui pode pegar, porque esse é o último, Chicarino. Então você já pode, não precisa mais obedecer a ninguém. Esse é o último, você não precisa mais gravar nenhum. Você vai que surge a segunda temporada. Não, mas a gente tá querendo a segunda temporada. Os dilemas metropolitanos continuam, Latussa. Então a gente tem de continuar aqui nesse rolê. Então, isso é uma questão para um outro episódio inteiro. Os dilemas continuam. Mas, de toda forma, nesse caderno, a gente consegue recuperar uma linha do tempo das estruturas institucionais, porque a palavra governança, ela não estava em uso em 67. Né? Isso vai chegando uma nomenclatura para dar conta do fenômeno, como ele acontece. Que é um fenômeno, né? É um fenômeno, porque ele está dissipado em várias instituições, todas legítimas, mas elas têm que sentar para conversar. Então, quando entra, a gente encontra uma instituição tecnicamente forte, com um background, uma história interessante sobre planejamento, com vários estudos anteriores colocados aqui dentro. O primeiro PDI é de 73, 74. E quando a gente pensa, o território cresceu em complexidade, evidentemente, né? Mas a gente tem um suporte físico, geográfico, que continua nos colocando as mesmas questões. E se a gente trabalha com a questão da resiliência, que é cada vez mais necessário para se pensar, né? Na cidade, se a gente pensar que as cidades são os lugares que mais crescem, onde mora a maioria da população, e no Espírito Santo isso é verdade, na metropolitana, a gente tem uma série de motivos de querer muito fazer esse plano. Então, esse plano, ele acontece com o estímulo da legislação federal, se me permitir, mas encontra uma vontade institucional muito grande, uma competência e uma vontade institucional muito grande, que casa com o sinal verde da instância política. Monta-se, então, ao redor de um projeto desenhado pela arquiteta Letícia Tabac, com a direção do Instituto Jones, e que consegue captar um recurso que vai para o fundo, e esse recurso é descentralizado para a FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Apoio e Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, e ele é elaborado como um projeto de pesquisa. Então, a gente consegue atrair pesquisadores fantásticos, um corpo técnico fantástico, que se alia ao corpo técnico do Jones e ao corpo técnico dos municípios, via grupo técnico criado pelo Condevite. Então, veja como haver esta governança desde 2005 propiciou que se juntassem as competências e os saberes para se produzir o plano. Então, é um projeto de pesquisa FAPES, com suas metas muito bem desenhadas, suas atividades bem desenhadas, equipes divididas em temáticas, mas com uma equipe de mobilização social e uma equipe de comunicação por trás disso. Então, quer dizer, não era só o saber e o conhecimento técnico, porque nesse ponto do tempo, do espírito do tempo, a gente não pode fazer planejamento sem participação social. A gente já aprendeu isso em 2016, espero que a gente não desaprenda. E esse plano é construído dessa maneira para fazer frente, então, àquelas questões da metrópole, mas com uma participação e um ajuntamento social condizente com o que naquele momento era
vamos dizer, o estado da arte de se fazer gestão participativa no Brasil. Né? Usávamos os mesmos segmentos da sociedade, segmentávamos a sociedade da mesma maneira que o Conselho Nacional das Cidades fazia para a construção da Política Nacional de Desenvolvimento. Acho que eu não finalizei a resposta, mas é por isso que existe a condição de se fazer o plano, e essa oportunidade ela é agarrada com unhas e dentes. E como é que foi participar disso, João? Para mim foi estimulante, interessante e realizador. Acho que a Latussa podia ter desenvolvido um pouco mais, porque ela fez a coordenação técnica, mas vou entrar. E eu fiz na minha apresentação uma certa brincadeira que eu acho que é muito específica da região da Grande Vitória. Nós nos conhecemos muito na gestão pública da Grande Vitória, né? Muitos de nós, e eu falei, fui secretário em Vila Velha, fui secretário na Sé, fui secretário em Vitória. Latussa esteve na Prefeitura Municipal em coordenação de projetos, em gestão, dentro da SEDEC, no caso, né? E várias outras pessoas que estavam na equipe, os pesquisadores vieram de outros lugares. Então, isso foi uma sinergia assim, positivíssima, que casava também com o que você acabou de citar há pouco, Latussa, que é como o terreno estava pronto aqui para fazer esse plano metropolitano. E aí vou desdobrar essa fala provocada por você em mais um elemento para a gente discutir aqui, né? Esse plano tratou de quê? Para mim, tratou de coisas que eu fiz na minha vida, né? Como eu falei, eu me formei, logo depois vim para o Instituto, trabalhei numa outra experiência muito interessante daqui, coordenada e conduzida pelo Instituto João de Santos Neves, que tem rebatimento na forma como as pessoas se deslocam até hoje na Grande Vitória, que foi a elaboração do projeto Transcol. Né? Então eu vim para o Instituto João e trabalhei inicialmente com transporte. Isso lá na década de 80? Na década de 80. Então, parênteses aqui. Exato. Não sou tão novo, né? Acho que chamar para isso. Quem está assistindo a gente não sabe, e você que anda de Transcol para cima e para baixo para ir trabalhar, o Transcol foi concebido nas dependências do IJSN e do Instituto Transcol foi Jones. Concebido nas dependências do Instituto João de Santos Neves por uma equipe muito própria, mas também com consultorias e pesquisadores. Não chamávamos pesquisadores, mas tinha uma atuação similar, né? Trazia suas experiências, suas expertises, professores da universidade, técnicos que atuavam em empresas de consultoria, enfim. O Transcol foi constituído aqui, foi uma mudança radical de alta qualidade para a organização do território da Grande Vitória, porque o sistema anterior a ele era um monte de ônibus batendo lata do centro para os bairros da região metropolitana, no horário que não havia passageiro, e super cheio no outro horário. Então o Transcol fez uma reorganização desse processo e fez uma racionalização razoável para que permitisse, inclusive, a implantação da tarifa única. Imagine se essa cidade não tivesse a tarifa única. É que nem o tal do Terminal Dom Bosco. Eu não sou capixaba, eu moro aqui há 12 anos. Pois é, o Terminal Mas Dom quando Bosco... eu cheguei aqui, você está falando... Chicarino, isso que não era assim não, você tinha que ver como é que era o Terminal Dom Bosco. Merece verificar. Como é que era o Terminal Dom Bosco? Tem foto na internet, tem filminho, dá para ir lá e pesquisar e ver como era desumano, né, que alguém tivesse que fazer um transbordo, né? A pessoa via, por exemplo, pegar um exemplo, vinha de Campo Grande, vinha até o Terminal Dom Bosco, bairro Campo Grande de Cariacica, vinha até o Terminal Dom Bosco, pegava um outro ônibus para vir, por exemplo, até a universidade, ou até a Vale, trabalhar na Vale, ou qualquer outra atividade, né, ao norte, no caso, ou para o Hospital das Clínicas. Era deprimente. Um local que tinha esgoto, céu aberto, enfim, era deprimente, desumano. Enfim, esse projeto, o Transcol, permitiu termos um transporte ainda com as suas mazelas, né? Ainda com sobrecarga no momento e tal, mas muito mais racional, muito mais barato, principalmente para quem mora nas franjas da Grande Vitória, para os bairros mais distantes, não estaria pagando mais que o dobro do que aquele morador mais próximo ao núcleo, né, da metrópole. Enfim, essa primeira experiência o Transcol foi feita aqui. É um projeto metropolitano, por isso, como o Latussa fala, insiste, há planejamento, há implantação, há gestão há muito tempo, com as suas deficiências, com as suas, né, restrições, enfim.
fiz o raciocínio para chegar... O que o PDU tratou? O PDUI, nosso Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de 2017. Não tratou de todas as políticas públicas, mas tratou principalmente daquelas que têm mais características, né, de interação entre mais de uma unidade administrativa, ou seja, mais de um município, ou do Estado com um município, ou do Estado com todos os municípios. Não tratou de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, das questões relacionadas à sustentabilidade, ou seja, saneamento básico, preservação do meio ambiente e recursos hídricos, né? Nós moramos numa região que tem, de alguma forma, uma preocupação futura com a quantidade a disponibilidade de água para abastecimento das funções urbanas, abastecimento das pessoas, né? Atividades econômicas, e principalmente essas duas, comércio, indústria e tudo mais. Outro tema tratado foi assim, uso e ocupação do solo, é importantíssimo para ordenar, e os desdobramentos dessas atividades, porque se entende que essas são as principais funções públicas que envolvem mais de um ente federado, ou seja, mais de um município, vários municípios, ou um município e o Estado, ou o Estado e todos os municípios. Então, o plano tratou disso. Então, acho que eu já respondi, estar nesse trabalho no período que foi de 2016, né? 2015 veio a lei, como a Latussa falou, 2016 um pouco da discussão, a elaboração do termo de referência, o processo de viabilização da descentralização do recurso, né, da organização do projeto de pesquisa. Em 2017 elaboramos intensamente esse processo e ele teve uma participação social bastante interessante. Sugiro quem tem a condição, tem interesse, busque através do site do Instituto Jones Santos Neves acesso, porque todos os cadernos publicados, né? Você deve fazer isso depois, Chicarino, com muito mais intensidade aqui, mas eu sei que está lá porque estão lá os cadernos, né? A participação social foi incrível. Nós tivemos uma reunião de sensibilização, depois um conjunto de reuniões técnicas com todos os grupos formados no âmbito dos municípios, audiências públicas, uma plataforma, reuniões com setores sociais, com núcleos formados por setor empresarial, por grupo de sindicatos e representações de trabalhadores, outros movimentos sociais, outro com conselhos conselhos profissionais, né, acadêmicos, enfim, tivemos com a organização do terceiro setor, a OSCs, né, agora as organizações da sociedade civil, tivemos um conjunto razoável, eu acho, de escuta e de diagnóstico, né, de definir claramente os problemas, claro, e de apontar soluções, e o plano então traz, eu acho, esse conjunto aí, que foi resultado desse processo. Então, eu acho que a minha experiência, assim, para mim, foi de fato muito interessante, acho que contribuí também. Eu acho que só para a gente fechar esse conceito do PDUI, né, para que a galera também possa... Por exemplo, eu sou de uma cidade pequena de São Paulo com 70 mil habitantes. Então, eu lembro quando eu estava lá, antes de vir para cá, a Câmara tinha votado o novo PDU da cidade, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano, e que os prédios públicos, as moradias que passassem a ser... Moradias, não, prédios para... Habitação, como é que fala? Não residencial, comercial. Os prédios comerciais, eles teriam de ter obrigatoriamente acessibilidade. Então isso foi votado lá atrás, hoje em dia parece até, mas isso é 2007, 2008 mais ou menos. Já o PDUI, ele trata das dores e das complexidades da região metropolitana. Por exemplo, eu moro na Serra e trabalho aqui. Então a minha vida é essa. Daqui a pouco a gente vai gravar em Cariacica. E a gente está nesse momento pendular, é isso a palavra? Movimento pendular. Eu acho lindo esse movimento pendular. Você está ali de um lado e para o outro. E não existe a possibilidade de você pensar num plano, seja ele a nível municipal, a nível metropolitano, no caso regional, sem ouvir, sem a participação coletiva, né?
a participação coletiva nesse processo, ela é fundamental. Escutar essas dores para que eu possa criar soluções para reduzir a falta de dignidade no ponto do antigo Dom Bosco, da estação Dom Bosco. Terminal É mais Dom ou menos Bosco. por aí. É por isso que é tão importante ter essa gestão metropolitana com a participação coletiva. Mari, o que você acha? O que você pensa sobre essa participação popular? Sem dúvida, eu acho que desde o início aqui do episódio, né, que a gente falou um pouco do que é governança, ou seja, que vocês trouxeram para a gente que é um acordo, né, é um acordo sobre aonde a gente está vivendo, e todo mundo vive. Então, por isso é importante a gente ter essa escuta, né, e eu acho que as pessoas, elas vão trazer de maneira, assim, mais direta, eu acho, a questão. E é óbvio que, né, enquanto técnico, a gente tem que fazer a transposição, entender como implementar as soluções também. E, não, assim, não é nem uma questão da importância. Eu acho que isso é posto e é urgente e a gente precisa... Isso é latente atualmente, assim. Eu acho que é uma questão que tem que ser inserida. Não é nem uma questão, ou não, é uma questão que ela tem que ser posta mesmo. E... Só queria fazer um retorno aqui, porque eu fiquei mais, né, num episódio mais de escuta, porque, né, estamos com pessoas aqui muito da área, e, enfim. Mas quando vocês trazem um pouco dessa perspectiva, né, vocês trouxeram aspectos também que foi anterior, da década de 80, por exemplo, exemplificando mesmo a questão do Transcol, né, ou seja, foi pensado lá na década de 80 um sistema tronco alimentador para ter uma capacidade de suprir a questão da mobilidade numa perspectiva metropolitana. Isso foi pensado na década de 80 e isso vai se aprimorando, né? A gente vê que vai se aprimorando. Por que vai se aprimorando? É uma questão de governança também, se a gente for parar para analisar. É uma questão de governança e é uma questão também de precisamos pensar sobre o território, precisamos dialogar sobre ele, sobre o espaço para onde vamos. Que planejar é a gente vislumbrar o futuro, né? Ou seja, para onde a gente quer ir. Então, eu acho que a governança é uma associação também desse pensamento, só que esse pensamento, para onde a gente quer ir, não pode ser unilateral. Ele tem que ser participativo. Então, assim, e eu acho que é uma questão que está sendo, né, trazida mais, eu acho que está mais fervorosa. Eu acho que nos últimos, assim, eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, mas eu percebo que a pauta da participação social, ela tem sido consolidada de maneira mais transdisciplinar. Eu acho que ela está permeando por todos os setores, assim, que são necessários da gente pensar e viver em sociedade, né? A gente é social. Como a Latúcia sempre repete, que é um mantra. Um mantra que toda vez eu fico, né, me pego refletindo sobre isso, o território é socialmente construído, então é a partir do social que a gente vai transformar. Então eu acho que essa mensagem, é uma questão de civilidade também, da gente ter esse conhecimento, é a capacidade transformadora que qualquer pessoa tem que ter sobre onde ela vive. Então, direito à cidade é isso também. É você ter essa capacidade de decidir sobre aquilo, ter essa fala ativa, né? Essa escuta também, porque fala e escuta, é um diálogo, é um debate, é uma mesa que a gente acorda e faz acordos e é dinâmica, né? Como a gente tem que sempre... Não pode ser algo, fiz, está pronto. Não, vamos sempre... Porque, né, o mundo é dinâmico, as coisas, elas movimentam, né? Só que não é também esquecer do que já foi feito. É um equilíbrio dessa, né, do que foi feito, do futuro, para onde nós vamos. E vocês dois, você e João, é um bom exemplo disso. O João
passou por aqui na década de 80, participou de vários projetos interessantes de interesse da região metropolitana, e você agora está aqui numa nova geração de técnicos para poder manter essa chama metropolitana acesa. É isso. Né, Latussa? É o bastão, com certeza. É o bastão e a responsabilidade do bastão. Acho que a Mari traz uma questão, Chicarino, que é muito interessante, das formas diferentes de se fazer a participação. Não faz muito tempo, mas 2017 já está há muito tempo de muita gente, não é? Hoje nós temos outros formatos, outras formas de explorar essa proximidade, né, social. Se a gente quiser de fato construir a cidade para as pessoas de 2047, que era um primeiro horizonte do plano, era um horizonte de 30 anos, a gente não está falando, muitas vezes, a gente está falando da gente mais. De vocês que são jovens, sim. Mas a gente está falando de gente que agora recebe informação por outras mídias, sem dizer os nomes das mídias, né? Mas as buscas não são feitas mais no formato de mídia que a gente escolheu em 2016. Tradicional, de um repositório web para isso, era o que a gente conseguia fazer. Mas isso hoje precisa estar no giro de outros algoritmos, se você quiser de fato atingir o cidadão de 2047. Ele já está andando por aí. Alguns estão de fralda ainda. Mas é isso, por isso que de fato essa passagem de bastão, ela não tem fim, como todo planejamento, é um processo. E quanto mais ele é conhecido, melhor. Infelizmente, às vezes a gente se confunde nisso. Então, às vezes a gente joga o neném fora com a água do banho. Em cima disso. E desenvolvimento é diferente de desentendimento. Ou seja, se eu sou um político independente, eu sou um prefeito, independente de qual cidade. Eu não gosto a Mari é prefeita de outra. Eu não gosto da Mari, não. Então, não quero conversar com ela. Eu não gosto do governador, então não quero conversar com ele. Eu não tenho desenvolvimento. Eu só tenho o desentendimento sendo protagonista de um rolê que não sai do lugar. Não sei se eu falei besteira, eu fico até com medo de falar algumas coisas aqui. Não, eu acho que é uma excelente imagem. E no dia que esse podcast for no ar, vai cair a internet de tão pesado que tá a formação, a experiência de vocês. É isso. Desculpa, te atrapalhei. É que a verdade é que isso é tudo muito leve para mim, na verdade. É leve. Quando a gente... as coisas são como são. E só o que a gente é capaz de fazer é o que a gente é capaz de fazer. Certo? Se a gente se arvorar de mais do que a gente é capaz de fazer, por exemplo, no campo técnico, a gente tem a capacidade técnica, com sorte, do conhecimento. Mas a gente precisa entregar a César o que é de César. Há outras capacidades que estão em instâncias, por exemplo, administrativas, políticas e institucionais. Então, o que eu acho que é importante comunicar com quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo é que a conjunção dessas 4 capacidades é que vai fazer os planos serem executados ou não. A conjunção ela pode acontecer tanto por uma mesa bem formada e por um altruísmo dos integrantes dessa mesa, né, como um bom acordo de cavalheiros, ou pela necessidade extremada de uma catástrofe. Num pós-evento extremo, sentam-se juntos os prefeitos que não se gostem, os administradores das empresas públicas que nunca se conhecem. Como aconteceu recentemente no Sul, né? Perfeitamente, perfeitamente. O pessoal teve que sentar para prosear, não tem jeito. Perfeitamente. Porque não diz respeito mais sobre eles, diz respeito à sociedade que eles estão representando. Então, por que é leve? Porque eu ainda acredito que a gente tem chance de que essa conversa aconteça pelo altruísmo. Porque a gente já viu vários exemplos do que acontece quando é pós-evento extremo, por exemplo, né? Então, ainda acredito nisso. Claro, o plano é de 2017. Então, hoje a gente estaria em outras redes. Independente do que se diga, alguns dos projetos votados como prioritários depois, eu gosto muito de falar sobre o Plano Diretor de Águas Urbanas. Repete, por favor.
o Plano Diretor de Águas Urbanas, cuja sigla é PEDAL, e a gente lembra de bicicleta, mas é um Plano Diretor de Águas Urbanas. Eu acho que... Então veja. Eu acho que erraram no batismo dessa sigla aí, hein? Eu acho que... Mas eu acho ele tão simpático, né? É verdade. Então veja o que ocorre. É um planejamento que ele, de certa forma, é herdeiro de estudos da década de 90, depois do início dos anos 2000, e que ele se estabelece numa necessidade óbvia de uma metrópole que está ao redor de um estuário, o Rio Santa Maria, com a elevação das marés, uma necessidade de drenagem e de uma impermeabilização do solo crescente. Isso não vai mudar. E sabe o que é o mais louco? Até pouco tempo atrás a gente estava falando de bicicleta e mobilidade. Uhum. Eu não estou vendo mais bicicleta, agora estou vendo bicicleta elétrica. E vai ser um outro problema. Porque eu tenho mais idosos andando nas calçadas, por exemplo. E essa galera aí, que a calçada acaba sendo a extensão da ciclovia... É algo que tem a ver contigo, que tá usando bicicleta, que é idoso, que é isso, que é aquilo, ou que usa outro meio de transporte, mas enfim, mas essa discussão tem a ver com a gente. Com certeza. A gente não pode se eximir dessa discussão. Não existe essa possibilidade de não discutir. Por isso que é tão importante, você sempre fala muito sobre isso, né, Latussa, de ter o equilíbrio, essa convergência do que é técnico do que é político, porque um não caminha sem o outro. Não dá, a gente olha pelo retrovisor, são experiências que não deram certo quando um engoliu o outro. Eles precisam caminhar juntos, é que nem papel com bala, não tem como. É mais ou menos por aí, João? É por aí, sem dúvida. E você citou uma coisa que é interessante, que eu também quero chamar atenção para um outro ponto de vista. Tem muita bicicleta, acho que tem bicicleta elétrica, e não vejo como problema, a não ser que ele seja absolutamente sem regulamentação. Então tem que se sentar à mesa para estabelecer bem a convivência entre o usuário da bicicleta e o usuário da calçada, que você disse, e o usuário do veículo, o usuário do ônibus. Mas chama a atenção que todo usuário de bicicleta deve ser encarado como alguém que tirou um carro da rua. Também, sim, boa. Porque, de modo geral, o cara que está de bicicleta, ele é olhado como um transtorno. Pelo carro, ele é um transtorno. Pelo pedestre, ele é um transtorno. Não é. O usuário de bicicleta, de modo geral, muitos não podem, mas muitos poderiam estar andando de carro, mas optando andar de bicicleta. Então, ele deve ser visto como um carro a menos na rua. Por isso, eu acho que tem que ter um cuidado com o pedestre, sim, permanente. E aí a lógica da mobilidade é essa, né? O menor é protegido pelo maior. Então, o pedestre deve ser protegido. O carrinho de bebê deve ser protegido pelo pedestre. O pedestre tem que ser protegido pela bicicleta. A bicicleta tem que ser protegida pela moto. Já temos o Código Brasileiro de Trânsito que norteia isso. Exatamente. Uma moto protegida pelo veículo pelo ônibus, assim por diante. Mas essa convivência tem que ser pactuada. Não deixa de ser, né? Então é bacana ver assim. Eu acho que a gente fala um pouco assim do não ter sido feito, né? Parece que tem por trás, que a gente está conversando um pouco isso, mas é interessante, eu citei o exemplo do Transcol, que a gente possa em algum outro momento falar do que foi feito, inclusive superando expectativas. Ela já citou, um superou expectativa porque estava no plano de ação. O Plano Diretor de Águas Urbanas foi referendado no PDUI, né, já vinha porque era uma demanda grande, nós sabemos. Chicarino não, que falou que é de São Paulo, mas a gente que vive na cidade... Capixaba, tudo tá, João? bem, Eu sou ótimo. capixaba, já estou me sentindo já. A gente sabe o que já foi essa cidade em dias de chuva, né? E quanto dano fez, e quantos estragos, e quantas vidas piorou, né? E levou, inclusive. Portanto, ter sido feito um plano e estar sendo feito um conjunto de intervenções que melhore, né, que facilite o escoamento das águas e obviamente, isso estava no termo de referência, sempre com um olhar também ambiental, portanto, não é destruindo áreas de proteção, não é destruindo as áreas ambientais, mas a gestão das águas deve ser feita de forma que a cidade se conviva com essas águas, conviva no momento das cheias, conviva também no dia a dia, porque ela tem uma importância imensa para a cidade, inclusive, para reduzir essa sensação de calor causada, né, pela quantidade de concreto e asfalto que a gente tem por aí. Enfim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais condescendente e realizativo também para os planos, e demos aqui exemplos de realizações realmente feitas. Não sei se sair talvez fora da linha estabelecida aí pela sua pergunta. Eu estou muito feliz de ter participado dessa aula. A gente já está chegando ao fim, a produção está falando aqui que o bolo de fubá com goiabada já acabou de sair do forno. Eita. Então por isso a gente precisa encerrar.
Entendeu? É justo. Eu tô com medo da minha fome passar aqui o barulho pelo microfone. Eu acho que não é legal. Como a gente está encerrando aqui esse 6º episódio, o Metrópolis Possíveis, que veio com um instrumento para que a gente possa democratizar a ciência, democratizar a informação, o acesso à informação. Eu queria ouvir de vocês 3, em poucas palavras, uma metrópole possível para você é... Tipo Marília Gabriela, uma metrópole possível. Eu posso repetir a palavra? Uma metrópole possível. Pode. Diversa. Não consigo com uma palavra. Mas eu acho que é na linha do que o Pacho coloca. Uma metrópole possível, uma metrópole que resolva os seus problemas, mas que também finque o pé no que ainda tem de qualidade. Vocês fizeram um episódio sobre o Rede de Parques, e o Rede de Parques é todo sobre isso. A qualidade ambiental urbana na metrópole ainda é um grande ativo. Então, para mim, não dá para dizer que é uma metrópole verde, mas é uma metrópole que olha com condescendência sobre o que ela tem de bom. Ela é lindíssima, fala sério. Sim, muito. Tanto que eu não fui embora. João? Certamente, Vitória apaixonante. Território, a região, né, é fantástica, é lindíssima. Uma metrópole possível para mim, eu defendo uma cidade onde todos os moradores possam acessar a qualquer coisa que a cidade ofereça. Então é uma metrópole, deve ser acessível para todos, né? É isso. Obrigado. Gente, obrigado, João, obrigado, Latussa, obrigado, Mari, e obrigado a vocês que nos acompanharam não só neste episódio sobre governança, mas também nos outros episódios, que eu vou pegar minha cola aqui, ó. O primeiro episódio que a gente falou de democratização do conhecimento, a gente falou de população de rua e moradia, falamos de mobilidade e rede de parques, como o Latussa disse agora há pouco, falamos de transição ecológica, mudanças climáticas, será que chegou o fim do mundo? Transição demográfica e idoso na cidade, e esse episódio de hoje de governança. Ontem eu postei um history de uma das gravações e falei assim, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse processo, João, desse projeto, porque eu, como jornalista, eu sempre tive a preocupação de tentar colocar na cabeça de quem estava me assistindo o máximo de informações possíveis e que aquelas informações pudessem ser explicadas de uma maneira que ela pudesse entender. Porque a melhor comunicação é aquela que pode ser melhor entendida. Então eu acho que a gente está fazendo aqui é muito, muito massa, um bom capixabês, e dizer que vocês são importantes pra caramba, porque vocês estão pensando em pessoas que vocês nunca nem vão ver. E isso é lindo demais. Obrigado, gente, é isso. Vai ter outra temporada, Mari? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar. Preciso renovar meu contrato, tá? Porque o contrato é só para 6 episódios, vamos ter que conversar sobre isso, tá? Vamos renovar. Beijo, gente! Muito obrigado pela participação de todos vocês, é isso. Até a 2ª temporada, que ela falou que vai ter. Acabou de me mandar um SMS. Nossa, que coisa velha, né, SMS? Do Metrópolis Possíveis aqui no IJSN. Beijo, gente, até a próxima temporada.